Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Então, eu estou muito feliz por ter o privilégio de poder compartilhar essa noite um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Eu falei para os meus amigos próximos, especialmente para os guris que convivem comigo, que eles não vão ouvir nada novo, né? Daquilo que eles já estão ouvindo todos os dias eu falar para eles na barbearia. Mas eu tenho certeza que Deus tem algo para a gente nesta noite, algo que pode nos aprofundar ainda mais em Deus e talvez mudar o nosso futuro. Aquilo que Deus, a porção que Deus tem para essa noite, eu estou muito feliz. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, pelo privilégio de estar aqui. A minha esposa linda, maravilhosa, está lá, né, servindo, e por tudo que Deus tem feito. E eu quero começar nessa noite falando que o único motivo que explica a sua existência aqui na Terra, vocês já pararam para pensar que passamos por uma pandemia, passamos por uma enchente e nós estamos vivos, estamos aqui nesta noite? Vocês já pararam para pensar que tantas coisas ruins e difíceis têm acontecido no nosso dia a dia? Coisas que nos machucam, mas a gente está vivo. E o único motivo que explica a sua existência aqui na Terra, o único motivo, é um propósito que Deus tem para você. Porque se Deus não tivesse um propósito claro para a sua vida, talvez a gente não estaria aqui hoje. Então, o único motivo que explica a sua existência, a minha existência aqui na Terra, é porque temos um propósito de Deus nas nossas vidas. Quero começar lendo Efésios, não precisa abrir agora, né? Efésios 1, 4, 5 vai falar assim, né? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade. Então, em Efésios 4, 5 fala que Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Talvez a coisa mais linda que você vai ouvir na sua vida, uma das coisas mais importantes, vai ser que Deus te escolheu. Nele. Antes da fundação do mundo. Imagina comigo, antes de céus e terra serem criados, antes dos animais serem criados, das árvores, das frutas, Deus já tinha nos escolhido nele. Deus já tinha nos gerado. E a Bíblia fala que Deus sabe até os fios de cabelo que a gente tem. Tu imagina, tenta parar para pensar numa analogia comigo. Deus Criador, quem está bem próximo comigo já ouviu eu falar isso várias vezes, né? Mas imagina assim, Deus Criador criando todas as coisas. Antes de criar todas as coisas, Ele teve que pensar na minha e na sua história. Talvez foi por menos de um segundo. Talvez foi por um milésimo de segundo. Mas Deus parou tudo o que Ele estava fazendo para escrever a minha e a sua história. E o motivo que você está aqui nesta noite, o motivo que você ainda respira, é porque o Deus Criador de todas as coisas pensou em você e decidiu te dar um propósito de vida. E é por isso que você está aqui nessa noite. Então o que eu vou falar, o resto de toda a palavra, vai ser só coisas, porque eu vou resumir o final nisso, tá? Vai ser que Deus tem um propósito para a sua vida. E algo que é desafiador para todos nós, e que a gente vai estudar um pouquinho nessa noite sobre, né? É que sempre quando Deus libera um propósito nas nossas vidas, sempre que Deus libera um propósito para a gente fazer sobre algo, uma necessidade dentro de nós vem gritando. Sempre. Em todas as ocasiões. Sempre que um propósito de Deus é liberado para a gente fazer algo, uma necessidade vem gritando. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar 2 exemplos, mas um exemplo de agora, que aconteceu agora. Cara, quando o Cleider me falou, cara, quer levar uma palavra no culto jovem? Um propósito? Qual que era a necessidade? Medo. Vou travar? Necessidade. E sempre que a gente decide viver pela necessidade, sabe o que vai acontecer? A necessidade vai nos roubar do propósito. Sempre que a gente decide dizer sim para a necessidade que Deus, né, que aparece nas nossas vidas, a necessidade vai nos roubar do propósito. E sabe o que é o mais lindo do propósito, gente? Que Deus tem para nós essa noite? É que se a gente decidir viver pelo propósito de Deus, sempre vai suprir qualquer necessidade que apareça. Se você parar para pensar na sua vida, todas as vezes que você optou viver pelo propósito de Jesus, nunca faltou nada. E nem um segundo. Talvez o que faltou foi preencher a necessidade do nosso coração. Mas de Deus não faltou nada. Sempre tivemos tudo. Eu quero contar algo que
que eu vivi e eu decidi viver pela necessidade e o que aconteceu, né? Até porque a gente está no culto jovem, eu acho que faz bastante sentido para essa noite compartilhar isso, um testemunho. Né? Então, para quem não me conhece, eu nasci num lar cristão. Com 7 anos de idade, pelo incrível que pareça, eu já tocava bateria na igreja. Não sei o que é isso na cabeça, para já tocar bateria com 7 anos. Eu me criei num lar evangélico, tá? E o que acontece? Por eu ter me criado, eu tinha alguns princípios, né, alguma cultura de vivência, mas não tinha nascido de novo ainda. Então eu fazia coisas na igreja, servia na igreja, mas de fato não tinha, algo no meu coração não tinha virado ainda. Então eu fazia muitas coisas que era errada, mesmo servindo. Né? Então isso é totalmente errado, algo que eu fazia. Então quando eu entrei na Igreja Vida, em janeiro de 2017, tá? Janeiro de 2017, eu entrei na Igreja Vida, descobri o tal do romance real. Eu falei, cara, eu não vou fazer, nunca. Jamais. Cara, nada a ver. Ficar sem conversar, aquela coisa toda, orar 1 ano pela pessoa, 6 meses. Cara, não, nada a ver. Eu me criei numa igreja que eu podia servir e tal, e não tinha essa bobice. Era da minha cabeça. Janeiro de 2017. Em março eu vou no PNL. E o que aconteceu? Deus liberou um propósito na minha vida. De viver exclusivamente para Ele, não para as minhas necessidades. Então, em março, num sábado à noite, no PNL, numa ministração que eu não posso falar qual que é, algo virou no meu coração. E eu decidi viver pelo propósito. Eu decidi viver pelo propósito na minha vida. E foi a decisão mais linda que eu tomei na minha vida e também a mais desafiadora. Porque eu tinha que me livrar de uma cultura que eu me criei, fazendo algumas coisas que eu tinha que abrir mão. Exemplo, me guardar para o Senhor sem conversar com nenhuma menina. Eu precisava desse tempo. Cara, entre várias coisas. 2 anos depois que eu estou na igreja, 2019, aquela mulher linda, maravilhosa lá, Milena, chega na igreja. Eu boto o olho nela tocando, vou casar com essa guria. Né? E cara, e qual que era a minha... eu me criei que eu vou mandar mensagem para ela, aquela coisa toda. Não podia. Uma necessidade, querendo atenção, querendo suprir uma carência dentro do meu coração, que de fato eu ainda não supri em Deus. Então eu precisava suprir essa carência, né? Cuida dela aí, Bruno. Então, eu de fato senti, cara, no meu coração, que compartilhava com ele, cara, vou casar com essa guria. Então eu tinha um propósito nisso. Ainda tem, né? Graças a Deus estamos casados, estamos vivendo o propósito de Deus, mas tinha uma necessidade dentro de mim. Então depois, quando ela ia completar 1 ano de igreja, eu e o Cleider sentados ali na frente da igreja, na brita, com 2 cadeiras brancas dessa aqui, a gente fez um propósito de orar especialmente pela Milena 6 meses. Eu não podia olhar para ela na igreja, não podia cumprimentar, não podia fazer nada. Tá? Pensa em difícil. 6 meses, beleza, vamos lá. Acho que vai até junho, né? 6 meses. Nesse processo, eu tinha que viver o máximo que eu pudesse pro propósito, não pela necessidade de querer atenção, de conversar, aquela coisa toda, né? Porque para mim, eu precisava desse tempo para mim. E o que eu decidi viver? Quais que foram as minhas atitudes? Atirei. Necessidade. Quando fechou o prazo de 6 meses, sabe o que aconteceu? Numa salinha lá dos conectados, lá em cima. Nunca vou esquecer aquela noite. Eu, o Cleider e a Milena se sentamos, eu e a Milena não conversava. Sentei na frente dela e falei, ó, tô orando por ti. Eu poderia talvez começar um romanceal contigo hoje, mas porque eu decidi viver algumas coisas que não eram certas, eu não vou mais poder começar contigo nada, nem abrir meu coração para ti. E se tu ainda quiser orar por mim e quiser me esperar, mas eu vou ter que esperar mais um tempo. Por quê? Porque eu decidi viver pela necessidade. E o que aconteceu? Me roubou do propósito. Mas Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que depois desse dia se passaram mais 7 meses sem conversar com ela em nada. E eu tive que esperar. Por quê? Porque eu tinha que vencer isso. Deus tinha liberado um propósito na minha vida sobre essa fase que eu estava vivendo. Então, dia 5 de janeiro de 2021, começamos o romance real. Né? E depois de 1 ano e 1 mês depois, dia 20 de fevereiro de 2022, a gente casou, né? Estamos aí. Então eu queria primeiro contar esse testemunho, que sempre quando a gente decide viver pela necessidade das nossas vidas que aparecem, sempre vai nos roubar do propósito. Mas se a gente viver pelo propósito de Deus, seja ele qual for, na sua vida, na minha vida, sempre vai suprir a nossa necessidade, seja ela qual for.
Segundo exemplo que eu quero dar também sobre propósito, viver o propósito de Jesus. Todo mundo está entendendo? Então vamos lá. Segundo propósito que eu quero falar para vocês, um exemplo para a gente conseguir entender tudo isso que eu quero falar para vocês nessa noite, que viver o propósito de Deus é atravessar um mar, atravessar um oceano, num barquinho simples e um remo. Viver o propósito de Deus é entrar para dentro desse barco e começar a remar. Eu tenho um propósito onde eu quero chegar. Porém, nessa travessia vem muitas ondas. E o que essas ondas significam hoje para nós? As nossas necessidades. Cara, eu tô com medo, não vou conseguir. É mais fácil voltar e acompanhar a onda. Sim ou não? Sim, é mais fácil. Mas se a gente decidir viver pela necessidade de voltar, a gente não vai conseguir chegar no nosso objetivo e talvez desfrutar da vida eterna com Deus. Outro exemplo que eu quero dar para vocês, nessa travessia do mar, né, com o objetivo que nós temos, que é alcançar um propósito que Deus liberou na vida de cada um. Talvez nessa travessia vai ter barcos ou navios maiores e aparentemente mais bonitos no nosso lado. E é onde entra a comparação. Ah, mas aquele cara tem um carro melhor. Ah, mas aquele casamento é melhor que o meu. Mas aquele serviço é mais fácil que o meu e não sabe o que eu passei. E a gente é expert de fazer comparação, né? Ah, pra ti é mais fácil. Não, mas eu passei por algo que tu não faz ideia que eu passei. Estamos abrindo mão do nosso propósito. Deus tem um propósito de cada um. E o exemplo que eu quero trazer é que talvez esse barco que a gente está se comparando, talvez ele não vai até o final, ele foi destinado para fazer a volta na metade e voltar. E você não vai conseguir desfrutar do propósito de Deus. Mas a coisa mais linda é que quando a gente decide viver o propósito de Deus, atravessar esse oceano que é tão desafiador, Deus, ele pode aparecer no meio do mar. E assim como ele fez com Pedro, chamar Douglas, saia do barco e caminhe sobre as águas. E a gente pode viver algo ainda mais maravilhoso vivendo o propósito de Deus na nossa vida. Que foi o que eu vivi. Estou vivendo no meu casamento. Foi desafiador esperar mais 7 meses depois. Foi o troço mais terrível da minha vida. Mas o que a gente está vivendo hoje é algo muito bom de Deus. Então, essa foi uma introdução, né, para a gente começar a entender. E eu quero começar agora lá em Gênesis. Vocês podem abrir a Bíblia. Gênesis 2:15. Vou ler então. E tomou o Senhor, Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. Em outras versões, a palavra vai ser cultivar e guardar. Então Deus colocou Adão e Eva, né? Adão e Eva lá no jardim do Éden, e deu um propósito para eles. Qual que era o propósito? Cultivar e guardar. O que eles tinham que fazer? Cultivar e guardar. Então Deus liberou um propósito, certo? Sempre quando Deus libera um propósito, o que acontece dentro de nós? Uma necessidade vem gritando dentro da gente. Então era só para cultivar e guardar. Final de tarde Deus vinha, e aí cara, como é que foi? Botou o nome daquela árvore de laranja? Fez o que tinha que fazer, cultivou e guardou a criação, mas uma necessidade vem gritando dentro dele. Que era o quê? Cara, essa árvore eu tenho que experimentar. Sabia o que Deus sabia. E o que aconteceu? Ele experimentou. Ele viveu pela necessidade. O que aconteceu? Foram expulsos do jardim. Então lá em Gênesis, a gente já vê um propósito sendo liberado na vida de Adão e Eva e uma necessidade gritando dentro deles. E sempre quando a gente decide viver pela necessidade, nós estamos roubando o propósito de Deus nas nossas vidas. Qual a marca, então, nós estamos deixando? Qual a marca você está deixando no seu trabalho? Qual a marca você está deixando para os seus filhos? Ou qual a marca você quer deixar? A vida passa muito rápido. A gente já vai agora para o mês 6. E o que a gente fez nesse ano? Até aqui. A gente viveu mais para nós mesmos ou mais para cumprir o propósito de Jesus nas nossas vidas? Tem um dado, né, que é bem, para quem curte ouvir as pregações, o Leandro Vieira, ele fala muito, né, que a gente está num país de mais de 60 milhões de pessoas que se dizem cristãos, e porque o país não foi tão corrupto, caótico e tão desigual, né? E a resposta é porque tem pessoas vivendo para si próprio, para suas necessidades, somente para suas vontades.
e acabam não cuidando do órfão, da viúva, do necessitado, acabam não servindo a sociedade. Então é por isso que talvez, com certeza, o nosso país está tão necessitado que está. Porque tem a maioria das pessoas, e principalmente as pessoas que se dizem cristãos, estão vivendo para si próprio, pelas suas necessidades, e não pelo propósito de Jesus. Deus, ele deseja para a gente não apenas uma decisão de viver o propósito de Jesus. Muito fácil hoje à noite a gente, isso, se Deus der graça, o nosso coração se mover para isso, a gente decidir pelo propósito de Jesus. Quantas vezes você decidiu? Quantas vezes você levantou as mãos aqui no culto ou em casa? Deus, eu quero viver a tua vontade. Mas não se trata apenas de uma decisão, ela é só um início. Se trata de um estilo de vida, onde tudo que nós formos fazer seja para cumprir o propósito de Jesus. E isso é muito desafiador, gente. Tu acha que Jesus falava muito, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Jesus falava muito isso, sempre. Porque ele não veio para cumprir as necessidades deles, mas o propósito de Jesus, o propósito de Deus na vida dele. E a consequência, milhões de pessoas sendo salvas. Propósito. O texto que eu quero que a gente abra é Êxodo 17. Esse eu gostaria que todo mundo abrisse. Êxodo 17, 4. Então aqui é Moisés, né? Moisés foi designado por Deus para levar o povo para a Terra Prometida, 40 anos no deserto. Então Moisés foi esse cara aí que Deus levantou, né, para guiar o povo. E o que acontece? Quando Moisés estava guiando o povo pelo deserto, tá? Quando Moisés estava guiando o povo pelo deserto, o povo, cara, começou a falar para Moisés, cara, Deus nos trouxe para cá para morrer. A gente está com sede. Então agora é o que a gente vai ler. Esse é o contexto que estava acontecendo. Então Êxodo 17, 4 vai falar assim: E clamou Moisés ao Senhor dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. Olha só, então Moisés estava guiando o povo no deserto, e o povo começa a reclamar, cara, Deus nos trouxe para cá para a gente morrer de sede. Moisés ora a Deus, Deus, faz alguma coisa, o que eu faço? Né? O teu povo vai morrer de sede aqui. Então Deus dá uma direção para Moisés, cara, pega a tua vara e fere a rocha, que vai sair água. Deus liberou o quê? Um propósito, para ele ferir a rocha. Então imagina a gente está nós estamos guiando uma galera, e Deus fala assim, cara, pega um cajado e fere uma rocha, que vai sair água. Tamanho do desafio e da fé que, cara, a gente vai ter que ter para fazer isso. E foi o que ele fez. O que aconteceu? Supriu a necessidade. Mas, nessa travessia, que a gente está atravessando esse oceano, nesse barquinho, cada vez que a gente atravessa e segue, passa uma onda, passa por um desafio, decide viver o propósito, Deus deseja que todos nós vivemos ainda mais profundo com ele esse propósito. Ainda sempre é só o início. Tem uma eternidade. Então Deus deseja sempre elevar o nosso nível. E vai acontecer isso com Moisés. Agora vamos lá para Números 20. Mais uma vez, depois que aconteceu esse episódio, né, na Bíblia, o povo, depois de um tempo, reclama de novo. O povo começa a reclamar com Moisés, cara, estamos com sede de novo, Deus nos trouxe para cá para a gente morrer de fome, faz alguma coisa. Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu com Moisés aí. Números 20, versículo 7. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirará água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então aqui, a primeira vez, Deus pede para Moisés fazer o quê? Bater na rocha. Nessa segunda vez aqui, o que Deus fala para Moisés? Fala com a rocha. Agora não precisa mais bater. Nós vamos levar o teu nível agora. Tu está vivendo o propósito, está atravessando o mar, cara. Eu quero que tu caminhe sobre as águas agora. Vamos levar esse nível de propósito comigo.
Vamos ver se teu coração de fato está em viver o propósito. Então, ele pede para Moisés, fala com a rocha, que vai sair água. Vamos ver o que aconteceu? Versículo 9. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes, ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. O que Moisés fez? Ele feriu a rocha, de novo. O que era para ele fazer? Falar com a rocha. Deus liberou um propósito. Cara, agora vamos levar um nível. Vamos atravessar esse mar. Eu estou te chamando para te caminhar sobre as águas. Eu estou contigo. Vai acontecer. Confia em mim. Fala para a rocha. Fala para a rocha que vai sair água. Moisés, veio uma necessidade gritando dentro dele. Cara, agora eu vou falar com a rocha. Se eu só feri a rocha aquela vez e saiu, vai que eu fale e daí não sai água e o pessoal vai começar a me apedrejar, eu vou morrer. Meu Deus, o que eu faço? O que ele fez? Pegou uma vara, um cadeado e bateu na rocha. E não era para ele fazer. Deus tinha liberado um propósito. Não tem problema. Então ele decidiu viver na segunda vez pela quê? Pela necessidade. Todo mundo acompanha até aqui? E o que acontece quando a gente decide viver pela necessidade da terra? A nossa necessidade de medo, vergonha, necessidades que a gente tem no nosso dia a dia. O que acontece? Ela nos rouba do propósito. E o que vocês acham, para quem não conhece a história ainda? O que tá rindo que eu tô gaguejando, cara? O que vocês acham que aconteceu com Moisés? Porque ele decidiu viver pela necessidade. O que vocês acham que aconteceu? Ele tinha que guiar o povo para a terra prometida. 40 anos no deserto. Não é 40 dias. 40 anos. Vamos ver o que aconteceu com Moisés? Por ele ter decidido viver pela necessidade. Deuteronômio 32, 51. Deuteronômio 32, 51. Vamos lá então. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Vocês têm noção que o cara guiou, Deus levantou ele para guiar o povo, para atravessar, para ficar 40 anos no deserto, atravessar, entrar na terra prometida, e ele não entrou na terra prometida? O cara que Deus levantou. Sabe por quê? Porque ele decidiu viver pela necessidade e não o propósito. Como está a sua vida hoje? Você tem vivido o propósito de Deus para a sua vida? Aquilo que Deus te pediu para te fazer ou deixar de fazer, você já tem feito? Outra passagem também é Mateus 19, não precisa abrir, vou ler aqui rapidinho. Mateus 19, 16. A passagem do jovem rico, acho que quase todos conhecem aqui, né? Se não todos. Então, eis que aproximando-se dele um jovem disse-lhe, bom mestre, que bem lhe farei para conseguir a vida eterna? Então Jesus disse, por que me chamas bom? Não há bom senão um só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse ele, quais? Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que falta ainda? O que ainda falta? Eu já faço essas coisas básicas aí. O que ainda falta? Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, vem e segue-me.
O que foi liberado para a vida dele? Um propósito. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, e terás um tesouro comigo. Jesus liberou um propósito na vida dele. O que acontece depois? Versículo 22. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Deus, ele, com certeza, cara, ele não decidiu, ele não vendeu tudo que ele tinha, né? A necessidade de ele falou muito mais alto, cara, eu vou ficar sem dinheiro, como é que eu vou pagar meus boletos? Como é que eu vou pagar minhas contas? Vocês não acham que essa história é parecida muitas vezes com a gente? Talvez coisas que Deus pede pra gente deixar de fazer. E a gente, cara, como é que eu vou deixar de fazer isso? Faço isso a vida toda. Eu contei minha história. Eu me criei em um lar cristão que estava acostumado a ter um estilo de vida e Deus me pede para me mudar totalmente. Foi muito desafiador. Mas se eu decidir viver pelo propósito de Jesus, eu tenho colhido isso na minha vida. Tantas coisas boas que Deus tem feito para mim. Sempre quando Deus libera um propósito na vida de cada um, na minha, na sua vida, sempre, gente. Eu queria que vocês guardassem isso no coração de vocês nessa noite. E sempre, se vocês decidirem viver pelo propósito de vocês, sempre vai suprir qualquer necessidade. Então vamos lá, vamos para a nossa conclusão, né? Então, como viver o propósito de Deus na minha vida? Que propósito é esse? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que vender tudo? Assim como jovem rico, o que eu tenho que fazer nos dias de hoje? Para viver o propósito que Deus tem para mim, o propósito que Deus sonhou para minha vida. Então eu quero começar falando, Mateus 6,6 vai falar assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. O versículo começa falando: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que cumprir o propósito de Jesus não é ficar no quarto trancado 24 horas durante 7 dias da semana, lendo e orando. Isso é o principal, devemos fazer, mas não é fazer isso 24 horas, o tempo todo. Isso vai acontecer na eternidade, a gente vai estar sempre na presença do Pai, tá? Mas por que eu falo isso para vocês? Porque eu, durante muitos anos da minha vida, meu maior desejo, tenho essa vontade ainda, mas eu entendi outras coisas da minha vida hoje. Eu pensava, cara, para mim viver o que Deus quer para mim, cara, cumprir o propósito de Jesus na minha vida, eu tenho que dar a barbearia para alguém tocar, eu tenho que comprar um violão, ir pro prédio da igreja, ficar 24 horas lendo e orando, e é isso. Como é que eu vou me tornar mais manso e humilde? Se eu vou ficar só, quem é que vai me desaforar? Quem é que vai buzinar quando eu estou dirigindo, para trabalhar minha mansidão? Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês, cumprir o propósito de Jesus não é apenas ficar só lendo e orando, isso é a primeira coisa mais importante. Entrar no quarto, fechar a porta, ter tempo com Deus, ter um estilo de vida, de tempo com Deus. Mas não é apenas ficar fazendo isso o dia todo, né? Romanos 6,19 vai falar assim: Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então o que o versículo está falando? Que antes da gente começar a viver o propósito de Jesus para a nossa vida, a gente servia os nossos membros para o pecado. Maldade para maldade. Fazia o que era errado. A nossa vida servia para isso. Agora, quando Deus nos encontra e libera um propósito na vida de cada um, agora a gente tem que viver para a santificação. Versículo 20. Porque quando éramos servos do pecado, estavas livres da justiça, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, fazer a vontade de Deus e cumprir o nosso propósito é ter uma vida de santificação. Buscar o Senhor e cada vez mais se tornar mais parecido com Ele. E algo que eu quero falar para vocês nessa noite, que Jesus, Ele é glorioso. E Ele deixou toda a glória dele para ser humano. Isso é muito importante. Jesus, Ele vem nos ensinar a ser simples. Jesus vem nos ensinar a ser normal. Cumprir o propósito de Jesus é ser normal. Eu creio que é ser normal. Ser simples. Algo que marcou muito a minha vida. Segunda vez que o Norton vem ministrar aqui no nosso retiro jovem. Acho que é a segunda vez, né, Cleiton? Ele vem no retiro, né? Segunda. As duas vezes ele falou a mesma coisa. Seja
normal. Por muitos anos também eu pensei que para mim cumprir o propósito de Jesus na minha vida, eu tinha que fazer missão. Lá para fora. Eu tenho que viver de oferta, e é isso, essa é o que eu tenho que fazer, porque se não fizer isso não vou fazer a vontade de Deus, e cara, eu tô perdendo minha vida aqui. E não. Fazer a vontade de Deus é ser normal, ser um homem e uma mulher só, é ser justo, ser honesto. E à medida que eu vou atravessando o mar, meu nível com Deus vai aumentando e mais coisas eu vou dando para Deus. Mais eu vou entregando. Lucas 3:10. Vou ler para vocês, não precisem abrir também. Aqui João Batista estava pregando para a multidão, um monte de gente, ele chama a galera de raça de víbora, e xinga a galera, e ele estava preparando o caminho para Jesus, né? E o pessoal pergunta para ele o que eles tinham que fazer para cumprir o propósito deles. O pessoal começa a falar, João, o que eu tenho que fazer, cara, para fazer aquilo que Deus deseja para mim? O que eu tenho que fazer para cumprir o meu propósito? Então Lucas 3:10 ele vai falar assim, e a multidão interrogava dizendo, que faremos, pois? 11. E respondendo ele disse, quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Ele não falou para a gente ser um expert espiritual. Ele fala para a gente ser humano. Para a gente ser simples. Chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que aquilo vos está ordenado. Seja justo. Uns soldados interrogaram também, dizendo, e nós, que faremos? Ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Então os soldados perguntaram para ele, o que a gente vai fazer? Cara, não trata ninguém mal. Seja justo. Não usurpa ninguém. Faz o certo. Seja normal. Então se você nessa noite deseja viver o propósito de Jesus para a sua vida, seja normal. Cumpra os mandamentos. Parece que é fácil, né? Mas não é fácil. Amar a Deus acima de todas as coisas, gente, é tão difícil. É tão difícil amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo. Algo que eu parei para pensar sobre isso. Vocês têm noção que, ainda mais a gente que atende ali bastante gente que tem empresa, e existe um grande índice, não vou saber qual índice, o número exato, mas de pessoas empresárias que não contratam cristão. Não gostam de contratar cristão. Por quê? Ponto de interrogação. Por que será? Provavelmente porque a maioria dos cristãos que se dizem cristãos vivem para si próprio, para os seus próprios interesses, para a sua vontade. Tem uma frase que fala também, não lembro quem fala, que é bem simples, né? Pregue. Se preciso, fale. Como cumprir um propósito de Jesus? Pregue com as suas atitudes. Se preciso, fale. Seja justo, seja honesto. Ame a Deus acima de todas as coisas. E se preciso, fale de Jesus. Eu queria convidar vocês para a gente fechar os nossos olhos. Arrebentou a corda do violão, então a gente vai encerrar mais ou menos assim, tá? A gente possa fazer uma oração e refletir um pouquinho sobre a sua vida. Pode ficar do jeito que você está mesmo. Eu queria que você refletisse no seu dia a dia, nesses 5 meses que já se passou do ano. Que você pensasse nas suas atitudes. Como você está vivendo a sua vida? As suas decisões são baseadas em si mesmo, nas suas próprias vontades, ou na vontade do nosso Pai Criador? Você tem repartido o que você tem ganhado? Jesus, nós te louvamos nesta noite, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, Jesus, dura para sempre. Nós te pedimos perdão, Jesus, porque muitas vezes optamos viver pela necessidade, Pai. De alguma forma louca,
O teu propósito tem se cumprido nas nossas vidas, Pai. A gente quer te dizer, Jesus, nessa noite, que a gente quer viver o propósito do Senhor, aquilo que o Senhor nos criou para a gente ser e fazer, Senhor. Nós não queremos viver a vida de outra pessoa, nós queremos viver a nossa própria vida. Pai, nos ajuda, Pai, todos os dias a te amar acima de todas as coisas, Pai. Pai, nos ajuda todos os dias, Senhor, a separar um tempo para parar tudo o que estamos fazendo, para lermos as Escrituras, para orarmos, Pai, para fecharmos a nossa porta do nosso quarto e te buscar de todo o nosso coração. Pai, a Tua palavra fala que o Senhor opera tanto o querer quanto o realizar. Jesus, te pedimos, opera em nós o querer de te buscar, Senhor. Coloca no nosso coração um desejo, um anseio pela Tua presença e fazer a Tua vontade, Jesus. Coloca um desejo no nosso coração, Pai, de cumprir aquilo que o Senhor nos criou para a gente ser, Jesus. E arranca de nós tudo aquilo que tem nos impedido de fazer a Tua vontade aqui nesta terra, Senhor. Nós queremos Te agradar, nós queremos seguir os Teus caminhos, Pai. Nós queremos ser mansos e humildes como o Senhor é, Pai. Nós Te pedimos, Pai, nos ajuda, Jesus. Que possamos ser simples, que possamos ser humanos, que possamos marcar, Senhor, a nossa família, marcar essa cidade como pessoas, Pai, que são semelhantes a Ti. No nome de Jesus.